Vamos então iniciar nossa videoaula de hoje, 2 de setembro de 2020, terceiro ano. Hoje, o nosso principal objetivo é a correção da atividade complementar 7. Nessa atividade complementar, eu busquei alguns exercícios em forma de revisão daquilo que eu acredito ser mais importante para vocês, que vai ficar do PET 3, que é a geometria analítica. Então, eu vou estar apresentando aqui a tela do meu computador. E nela nós temos aqui o formulário do Google Forms, né, que eu preparei para vocês. Alguns entregaram, eu ainda estou aguardando que os outros enviem, né? Mas então nós vamos fazer a correção dessas atividades. E essa atividade você não precisa enviar foto, basta você preencher aqui com o asterisco, aquilo que é obrigatório, seu e-mail e o seu nome e a sua sala, que aqui eu vou estar marcando por aqui, não é necessário enviar foto, porque quando você envia, já chega no meu Google Drive direto as suas informações, as suas respostas. Então, as questões, eu não tenho alternativa A, B, C, D. Por quê? Quando você abre, cada hora elas vão estar embaralhadas. Eu programei, né, para que ficassem as questões embaralhadas, então elas não vão ficar na ordem certinha, né? Então nós não vamos trabalhar com A, B, C, D, por aí, assim vai. Então vamos ao primeiro exercício. Marque a opção que representa as coordenadas do ponto médio. Vamos lembrar o que é ponto médio. Para calcular o ponto médio, nós vamos fazer uma média aritmética. Nós vamos pegar os valores de x e fazer a média aritmética deles. Nós vamos pegar os valores de y e fazer a média aritmética. Então, um segmento de reta, vamos desenhá-lo aqui. Ele tem o extremo A e o extremo B. Para nós acharmos o meio, que nós chamamos de ponto médio, então nós vamos pegar o x do ponto A, o x do ponto B, somar e dividir por 2. Então, o ponto médio, ele tem um valor de x. E para calcular esse x do ponto médio, eu vou pegar o x do ponto A, somar com o x do ponto B e dividir tudo por 2. Na hora do y, é a mesma coisa. Eu pego o y do ponto A com o y do ponto B, somo e divido por 2. Assim eu calculo o y do ponto médio. Então, vamos lá. O y do ponto médio é o y do ponto A mais o y do ponto B dividido por 2. Então, lembramos a fórmula para cálculo do ponto médio. Agora, nós vamos voltar aqui no exercício. O exercício pede: calcule o ponto médio. O ponto A, ele tem coordenadas -4 e -2. E o ponto B, 0 e 6. Então, vamos fazer aqui o ponto médio. O x do ponto médio. Eu pego o x do ponto A, somo com o x do ponto B.
e divido por 2. Então, o x do ponto médio vai ser menos 4 mais 0, menos 4, dividido por 2. Logo, o x do ponto médio será menos 2. Agora, a gente vai fazer o y do ponto médio. Aí, eu pego o y do ponto A. Que, lembrando, gente, tudo que vem antes da vírgula representa o valor de x. Tudo que vem após a vírgula representa o valor de y. Então, eu pego o y do ponto A e somo com o y do ponto B. E divido por 2. Menos 2 mais 6. Vai ficar 4. 4 dividido por 2. Então, meu y do ponto médio é 2. Logo, o ponto médio é menos 2 e 2. O x do ponto médio vale menos 2 e o y vale 2. Então, olhando lá, menos 2 e 2. Essa aqui seria a nossa alternativa correta. Então, lembramos aí nessa primeira questão do ponto médio. Soma x com x, divide por 2. Soma y com y e divide por 2. Agora, nós vamos para a segunda questão. A segunda questão, ela já não é sobre ponto médio. A segunda questão, ela é sobre a distância entre dois pontos. Uma fórmula também importantíssima, vocês têm que saber ela de cor. Distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos, eu vou considerar esses pontos A, então ele tem XA e YA. O outro ponto, eu vou considerar como B. Aí eu vou ter o XB e o YB. Então, eu vou montar a fórmula considerando o ponto A e o ponto B. A distância entre o ponto A e o ponto B é raiz de. Aí eu tenho que pegar x com x. XB menos o XA elevado ao quadrado. Mais, agora eu pego o y com o y. YB menos YA ao quadrado. Por que soma e eleva ao quadrado? Porque essa fórmula, como a gente já viu alguns dias atrás, ela é derivada do teorema de Pitágoras, né? Aonde o teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, considerando aqui a distância entre esses dois pontos, um segmento comparado no plano cartesiano, a gente vai montar vai montar um triângulo retângulo. Então, a distância é a hipotenusa. O deslocamento em relação ao x é o xb menos xa. E o deslocamento em relação ao eixo y é o yb menos o ya. Por isso que tem que ser elevado ao quadrado e somado. Aí, o que foi feito aqui? Colocamos uma raiz aqui e uma raiz de cá. Tudo que eu faço em um lado da equação,
e faço no outro lado da equação, eu não desequilibro a equação, então eu posso fazer. Aí, isso aqui pode cancelar, né? Então, essa hipotenusa, ela é a distância AB. Por isso que tudo aqui, ó, vem dentro de uma raiz. E é primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. A partir de tudo isso por causa do teorema de Pitágoras. Então, vamos prosseguir. Agora, aqui no exercício, eu quero a distância dos pontos. O A está valendo menos 4 e 2. E o B vale 0 e 5. Então, aqui é XA, YA, XB e YB. Vamos, então, fazer a nossa continha. A distância AB é igual a raiz de... Aí eu vou pegar o XB. O XB vale 0. Menos. A minha fórmula tem um menos. Então, esse menos aqui é o menos da fórmula. Menos 4. Menos com menos vai ficar mais 4 ao quadrado. Mais, agora eu pego o y do ponto B. Coloco o menos da fórmula. O y do ponto A ao quadrado. Distância AB é igual a raiz de 0 mais 4, 4. 4 ao quadrado, 16. 5 menos 2, 3 ao quadrado, 9. A distância AB é igual a raiz de 25. A distância AB é igual a 5 unidades. Lembrando que aqui na geometria analítica, nós colocamos a unidade de medida como unidade. Poderia ser metro, quilômetro, centímetro, né? Mas na geometria analítica, a gente usa unidade. Então, finalizamos assim a segunda questão, que a resposta certa é 5. Vamos agora para a terceira questão. Identificar a sentença falsa. Para nós identificarmos isso aqui, nós vamos lembrar de uma matéria no comecinho do ano que a gente estudou. A matéria que nós estudamos ainda foi de forma presencial ainda, essa matéria. Foi bem lá nos primeiros dias de aula que nós estudamos essa parte. Então, só um minutinho que eu vou pegar aqui no meu caderno do nosso planejamento ainda. Então, vamos lá. Eu tenho desenhadinho aqui, ó. Eu vou puxar aqui, para vocês verem melhor. Aí. Então, isso aqui ainda é o planejamento das aulas presenciais que a gente fez. No comecinho do ano, nós estudamos isso aqui, ó. O que é o plano cartesiano, nós estudamos que esse aqui é o eixo das ordenadas, esse aqui é o eixo das abscissas. Para o ponto estar no primeiro quadrante, ele tem que ser positivo, positivo. No segundo quadrante, negativo e positivo. No terceiro quadrante, negativo e negativo. E no quarto quadrante, positivo e negativo. Aprendemos também que para o ponto estar no eixo X, ou eixo das abscissas, ele vai ter um número, vírgula 0. O y dele vai valer 0. Para estar no eixo X, é o número, vírgula 0. Para o ponto ficar no eixo Y, as coordenadas dele vão ser 0
e um número. 0, um número. Então, ele vai ter y, mas o x dele vai valer 0. Então, com base nisso, nós vamos analisar aqui a letra A. O ponto 0 e 2 pertence ao eixo y? Sim, pertence ao eixo y, porque a gente acabou de ver que tem que ser 0, um número para ficar no eixo y. Então, essa primeira, ela é verdadeira. Então, eu queria saber a falsa. Então, ela não é falsa. Já que eu já estou aqui nessa parte, eu vou olhar a última alternativa aqui, ó. 0 e 4 pertence ao eixo x? 4,0. Sim, 4,0. É um número, 0. É o eixo x. Então, essa última alternativa também é verdadeira. Esta é verdadeira e esta aqui também é verdadeira. Agora, então, as falsas, a falsa, que é uma falsa só, é uma dessas três opções aqui. E essas opções, elas tratam da bissetriz dos quadrantes. Então, vamos lembrar o que é uma bissetriz dos quadrantes. Quando a gente fala a gente sabe que são dois, né? Se eu tenho bissetriz, é porque são dois. A bissetriz, ela pode ser, vou arrumar aqui para vocês visualizarem melhor. A bissetriz dos quadrantes ímpares, que ela pode ser chamada de B13. O x e o y têm que ser iguais. Então, na bissetriz dos quadrantes ímpares, o x e y têm que ser iguais. Observe aqui por quê, ó. Ela corta o primeiro e o terceiro quadrante no meio certinho. Então, se o x está valendo 2, o y também vai valer 2. No caso do terceiro quadrante, se o x valer menos 3, o y também vai valer menos 3. Então, na bissetriz dos quadrantes ímpares, o x e o y têm o mesmo valor, tipo 2 e 2, ou então menos 3 e menos 3. A bissetriz ímpar, por que ímpar? Porque ela corta o primeiro e o terceiro quadrantes. Vamos agora para a bissetriz par. A bissetriz par, ela corta o segundo e o quarto quadrantes. Então, observe aqui no segundo quadrante. Se o x vale menos 1, ó, o x está do lado negativo. O y está positivo. Então, o número é o mesmo, o módulo é 1. Porém, um é negativo e o outro é positivo. É o mesmo número com o sinal invertido. Vamos olhar aqui o exemplo que eu dei no quarto quadrante. O x está valendo 4 positivo. Olha o valor do y. O y está na parte negativa. Então, o y está valendo menos 4. É o mesmo número. O número é 4. Porém, o sinal deles é invertido. Vamos voltar agora lá para o nosso exercício. 500 e 500 pertence à bissetriz ímpar? Ímpar é quando os dois são iguais. Então, essa é verdadeira. 3 e 3 pertence à bissetriz par? Não. Porque para pertencer à bissetriz par é o mesmo número, mas com o sinal trocado. Então, essa aqui é a alternativa falsa. O ponto 80 e menos 80 pertence à bissetriz dos quadrantes pares? Sim, é o mesmo módulo, mas com o sinal
trocado. Então, a falsa é essa aqui. O 3 e 3, ele não pertence à bissetriz par, ele pertence à bissetriz ímpar. Vamos continuar, então, aqui na nossa correção. Vamos agora voltar aqui para a gente resolver essa questão, que essa vai ter continha, a outra só por raciocínio. Então, vamos lá. No plano cartesiano, os pontos menos 1 e menos 2, menos 1 e 2, 3 e 2, 3 e menos 2, são os vértices de um retângulo. Então, primeiro, antes de ler a pergunta, vamos entender o que está falando esse problema. Esse problema, ele está falando de uma figura que é um retângulo. Então, vamos desenhar aqui um retângulo. Primeiro, a gente vai desenhar um retângulo, para depois a gente fazer o exercício, porque desenhando, não precisa ser um desenho bem feito, é mais um esquema. Desenhando, eu vou entender o que o problema está falando. Eu desenhei um retângulo. Aqui eu vou chamar de ponto vértice A. O A vale menos 1 e menos 2. Aqui eu vou chamar de B. O B vale menos 1 e 2. Aqui eu vou chamar de C. 3 e 2. E aqui eu vou chamar de D. Menos 1. Não, desculpa. 3 e menos 2. Aqui é um 3, viu? Está desenhado aqui o meu retângulo. Coloquei os vértices A, B, C e D. Agora vamos à pergunta. Determine o comprimento de uma diagonal. Por que pediu uma diagonal só? Porque a gente sabe que a medida desta diagonal vai ser a mesma medida desta diagonal. O retângulo, o quadrado, a medida das diagonais são as mesmas. Então, eu posso escolher, calcular qualquer um. Eu vou calcular a medida desta aqui, ó. Para calcular essa medida desta diagonal aqui, eu vou fazer a distância do ponto A até o ponto C. Por isso que foi importante eu desenhar, desenhei para entender a temática aqui do problema, né? Então, como eu quero essa medida, eu vou fazer a distância do ponto A até o ponto C. Então, a fórmula da distância é xc menos xa ao quadrado, mais yc menos ya ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Então, a distância AC é igual a raiz de... O x do ponto C vale 3. Aí eu tenho menos da fórmula. O x do ponto A. X do ponto A vale menos 1. Menos e menos vai virar mais. Agora eu pego o y do ponto C, que vale 2. E aí a minha fórmula tem um menos. O y do ponto A, que vale menos 2. O menos com o menos vai virar mais 2 ao quadrado. A distância AC é igual a raiz de 3 mais 1, 4. 4 ao quadrado, 16. 2 mais 2, 4 ao quadrado, 16.
Então, a distância AC vai ser raiz quadrada de 32. O 32 não tem raiz quadrada exata. Aí eu vou fatorar o 32. Só que quando eu divido ele por 2, eu acho 16. Então, a raiz quadrada de 32 é a raiz de 2 vezes 16. Qual que é a raiz de 16? É 4. E o 2 não tem raiz. Então, a resposta é 4 raiz de 2 unidades. Vamos achar lá qual que é. 4 raiz de 2 unidades. É essa aqui. Agora, essa aqui, ela vai ser um pouquinho mais demorada. E a gente fez exercício dela ainda em sala de aula, mas eu não sei se vocês lembram, faz muito tempo, né? Eu vou resolver ela aqui para vocês. Se o ponto P do eixo das abscissas, se o ponto P ele é do eixo das abscissas, ele tem um valor de x e o y dele vale 0. Ele é equidistante. Equidistante. O prefixo equi quer dizer igual. E distante é distância. Então, isso quer dizer que esse ponto, ele tem a mesma distância do ponto A e do ponto B. Eu quero a abscissa do ponto P. Então, eu quero o valor de x do ponto P. Nesse caso aqui, estava fora do foco aqui, gente. Eu tenho o ponto P, que é do eixo das abscissas. Então, o x dele vale x, um valor, e o y vale 0. Ele é equidistante de A e B. Quer dizer que a distância do ponto P ao ponto A é igual à distância do ponto P ao ponto B. Então, nós vamos montar esta igualdade considerando a fórmula da distância. Então, nós vamos fazer a distância do ponto P ao ponto A. Nós vamos pegar o x do ponto A menos o x do ponto P. E vamos elevar ao quadrado. X do ponto A menos o x do ponto P ao quadrado. Agora, eu vou pegar o y do ponto A menos o y do ponto P ao quadrado. A distância PA é igual a raiz de... Aqui, 1 menos x ao quadrado, nós temos um produto notável. Então, vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quem lembra a fórmula? Ótimo. Quem não lembra, faz pelo chuveirinho, né? 1 vezes 1, 1 vezes menos x vezes 1, menos x vezes menos x, mais x ao quadrado. Aí aqui você pode somar. Menos x, menos 2x. Certo? Então, esse produto notável, ou você passa pela fórmula, quem sabe de cor, mas se você não lembrar, a gente sabe que uma potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então, eu posso resolver como uma multiplicação de binômio. Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar 1
menos 2x mais x ao quadrado. Não é necessário colocar parênteses aqui. Eu vou apagar esse parênteses. Não é necessário a gente colocar esse parênteses aqui, não. Mais 4 ao quadrado vai dar 16. Então, a distância PA, ela é igual a raiz de x ao quadrado menos 2x. 1 mais 16 vai ficar 17. Essa é a distância do ponto P com o ponto A. Dá para terminar? Por enquanto, não. Nós temos que deixá-la assim. Agora, eu vou fazer a distância do ponto P ao ponto B. Certo? Então, nós vamos usar o x do ponto B menos o x do ponto P ao quadrado. Mais, nós vamos pegar o y do ponto B menos o y do ponto P. E vamos elevar ao quadrado. Aqui nós vamos ter um outro produto notável. O quadrado do primeiro menos 2 vezes... Ah, não, vai ser mais. Porque menos e menos vai ficar mais. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a distância PB é igual a raiz de x ao quadrado mais 6x, 9 mais 16, 25. Só um minuto. Então, aqui, também, por enquanto, não dá para fazer mais nada. Só que nós sabemos que as duas distâncias são iguais. Então, nós vamos pegar as duas distâncias e nós vamos igualar as duas. A distância PA é igual à distância PB. Agora, eu preciso eliminar essas duas raízes. Tudo que eu faço no membro e fizer no outro membro, eu não altero o valor da minha equação. Então, aqui eu vou poder cancelar esses dois valores. Então, eu vou elevar o primeiro membro ao quadrado e vou elevar o segundo membro também ao quadrado. Aí eu posso cancelar. Certo? Agora é só organizar aqui, ó. X ao quadrado com x ao quadrado, eu vou cancelar. Porque se esse x ao quadrado vier para cá, ele vem negativo. Menos 2x. O mais 6x, ele vem para cá, menos 8x. 25. O mais 17 vem menos 17. Então, aqui nós vamos ter... gente, aqui é 6, viu? Eu que já estou pensando. Mais 6x vem para cá, menos 6x. Agora, o menos 6x com menos 2x é que vai virar menos 8x. Eu já estava pensando na etapa da frente. 25 tira 17, vai dar 8. Multiplicou por menos 1, 8x é igual a menos 8, x é igual a menos 8 dividido por 8, x é igual a menos 1. Então, as coordenadas do ponto P é menos 1 e 0. Menos 1 e 0. Então, terminamos aí esse exercício. Então,
x do ponto P vale menos 1. Vamos, então, para outra questão. Os vértices do triângulo... Então, vamos desenhar o triângulo aqui. Eu tenho um triângulo. Eu vou desenhar a mão livre, sem régua. Só um esquema. O vértice A do triângulo é menos 4 e 5. O vértice B é menos 4 e 0. O vértice C é 1 e 5. Então, esse é o triângulo. Calcule o perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma da medida dos lados. Então, eu vou pegar a distância AB, vou somar com a distância BC e vou somar com a distância AC. Então, perímetro é a soma da medida dos lados. Então, o perímetro aqui, nós vamos fazer a soma da distância AB mais a distância BC mais a distância AC. Então, quer dizer que primeiro eu tenho que fazer a distância, para depois somar. E tem que fazer a fórmula da distância 3 vezes. Primeiro eu vou fazer a distância AB. Raiz de XB menos XA. Menos da fórmula. Com menos do 4 vai ficar mais 4. YB menos YA. Então, a distância AB é igual a raiz de menos 4 mais 4, 0. 0 ao quadrado, 0. 0 menos 5, menos 5 ao quadrado, 25. Então, a distância AB é a raiz de 25. Quer dizer que ela vale 5. Então, aqui vale 5. Agora, nós vamos achar essa medida aqui, ó. Para achar essa medida, eu faço a distância BC. A distância BC é igual a raiz de XC menos da fórmula, o XB, menos da fórmula, com menos do 4, vai virar mais YC menos o YB, elevado ao quadrado. A distância BC é igual a raiz de 4 mais 1, 5 ao quadrado, 25. 5 menos 0, 5 ao quadrado, 25. Então, a distância BC é raiz quadrada de 50. Fatorando 50, a gente sabe que ele é 2 vezes 25. Então, a distância BC é igual a raiz de 25, 5 raiz de 2. Então, a gente sabe que aqui mede 5 raiz de 2. Ainda falta a medida AC. Então, nós vamos fazer a distância do ponto A com o ponto C. Distância AC é igual a raiz de XC menos XA, que é menos 4. Menos e menos vai virar mais. YC menos YA ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz.
A distância a C é raiz de 1 mais 4, 5 ao quadrado, 25. 5 menos 5, 0 ao quadrado, 0. Então, vai ser raiz de 25. Então, vale 5. Então, aqui vai valer 5. Mas eu não quero a distância isolada. Eu quero o perímetro. Perímetro é a soma da medida das distâncias. Então, vai ser 5 mais 5 raiz de 2 mais 5. O perímetro é 5 mais 5, 10, mais 5, raiz de 2 unidades. Pode deixar assim? Pode. Pode colocar o 5 em evidência. Os dois jeitos estão corretos. Mas o jeito que está na nossa alternativa é esse aqui. Vamos marcar lá. Então, vai ser 10 mais 5 raiz de 2. Não pode somar o que tem raiz com o que não tem raiz. Teria gente que ia marcar 15 raiz de 2. Não pode. Você pode somar o que não tem raiz com o que não tem raiz. O que tem raiz só poderia somar se tivesse um outro elemento com raiz de 2. Sendo assim, semelhante a ele. Então, só pode somar, tem que ficar dessa maneira. Não pode pôr 15 raiz de 2, não. Viu? Isso aí foi só uma pegadinha para ver se vocês erraram. Tá? E agora vamos à próxima. Determine a equação geral da reta que passa pelos pontos. Para encontrar a equação geral, eu posso utilizar da fórmula, achar a equação reduzida e depois colocar na forma geral, mas eu gosto mais de montar o determinante. Eu vou montar o determinante x e y, menos 1 e menos 3, 0 e menos 2. Montei o determinante usando os dois pontos que o exercício passou. Eu montei primeiro uma matriz, né? Agora nós vamos calcular o determinante dessa matriz. X e Y, eu vou repetir as duas primeiras colunas. Vai ter as flechas positivas e vai ter as flechas negativas. Então, vamos multiplicar essa diagonal aqui, ó. X vezes menos 3 vezes 1. Como está positivo, eu vou conservar. Menos 3x. Essa flecha aqui. Se tem 0, vai ficar y vezes 1, y vezes 0, 0. Quando tem 0 na diagonal, eu nem preciso fazê-la, tá? Vamos para essa diagonal agora. 1. Primeiro vamos combinar menos e menos, mais e mais, vai ser positivo. 1 vezes 2, 2. Agora nós vamos multiplicar as flechas negativas. Essa flecha não precisa fazer nada, porque ela tem 0. Então, vai zerar tudo aqui. Essa flecha, menos, aqui tem o menos. Com o menos daqui, vai virar mais. 2 vezes x, 2x. Vamos nessa flecha aqui. O menos daqui com o menos daqui, vai virar mais. 1 vezes 1 vezes y, 1y. É igual a 0. Por que eu ponho que é igual a 0? Porque como só se o determinante for igual a 0, é que eles vão pertencer a uma mesma reta. Por isso que a gente põe igual a 0. Então, vamos resolver aqui, ó. Menos 3x mais 2x vai ficar menos x mais y mais 2 é igual a 0. Se eu quiser multiplicar aqui por menos 1, x menos y
menos 2 igual a 0. Eu multipliquei para deixar o x positivo. Vamos ver qual alternativa que é. É a primeira, ó. X menos y menos 2 igual a 0. Vamos agora para o próximo exercício. Dada a equação, dada a reta que tem como equação, vamos mudar a nossa folha aqui. Pronto. A equação é 4x mais 2y menos 3 é igual a 0. Essa equação está na forma geral. Determine o coeficiente angular. Gente, o coeficiente angular é quando eu destaco ele, quando ela está na forma reduzida. Quando ela está na forma reduzida, o coeficiente angular, esse aqui, ó, é o coeficiente angular. É a tangente do ângulo. E o n é o que a gente chama de coeficiente linear. Mas o que eu estou falando é o coeficiente angular. Então, o jeito mais fácil de encontrar ele aqui é colocando a minha equação na forma reduzida. Para colocar ela na forma reduzida, eu tenho que isolar o y. Então, aqui está 2y. É igual. Esse mais 4x, eu vou passar ele para cá. Como ele vem para cá, ele vem com a operação inversa. Se ele era positivo, ele vem negativo. Aqui não está menos 3? Ele vai passar para cá, mais 3. Ela já está reduzida? Não. Para ficar reduzido, o y tem que ficar aqui sozinho. Então, vai ficar y, que é igual a menos 4x mais 3, dividido por 2. Se o 2 está multiplicando aqui, o 2 está multiplicando. Eu vou passar ele para cá, dividindo. Agora, eu posso separar, eu não preciso deixar um denominador só. Eu posso separar. Aí, separando aqui, dá para dividir, ó. Menos 2x mais 3 meios. Qual é o coeficiente angular? É o que fica junto com x. Então, ele vai valer menos 2. Vamos ver qual é a alternativa aqui. Menos 2. Agora, nessa questão aqui, os pontos, dos pontos, qual pertence à reta de equação? Vamos anotar a equação aqui. 2x menos 3y menos 10 é igual a 0. Gente, para o ponto pertencer, ele tem que tornar essa equação verdadeira. Então, vamos anotar aqui. O ponto A, 2 e 2. O ponto B, menos 2, menos 2. O ponto C. Não, tá tudo ponto A, né? Tá tudo ponto A, gente. Então, não precisava nem ter colocado a letra aqui. 3 e 3. O outro ponto, 3 e 2. E o outro ponto, 2 e 3. Então, o que ponto que vai tornar, qual ponto pertence a essa equação? O ponto que pertence à equação é aquele que torna a minha equação verdadeira. Ai, tem um comentário aqui. Ah, tá, obrigada, Karen. É mais 3y, né? Eu não tinha, eu distraí aqui, é mais 3y.
Isso aí, menos 10, é mais. Obrigada, ia dar tudo errado, viu? Se você não tivesse me avisado, ia dar tudo errado aí. Então, voltando aqui ao nosso raciocínio, o ponto, para pertencer a essa equação, ele tem que tornar essa igualdade verdadeira. Então, nós vamos substituir o x no lugar do x e o y no lugar do y. E a igualdade tem que ficar verdadeira. Então, vamos substituir 2 vezes 2, porque no lugar do x eu coloquei o valor dele, que agora é 2. Mais 3 vezes. Meu y também está valendo 2. Menos 10 é igual a 0. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Menos 10 é igual a 0. 4 mais 6 é 10. 10 menos 10, 0 é igual a 0. Ficou verdadeiro. Então, esse ponto pertence à reta. Mas, para ter certeza, vamos substituir os outros. 2 vezes o x, que vale menos 2. Mais 3 vezes o y, que também vale menos 2. Menos 10 é igual a 0. Aqui vai ficar menos 4, menos 6, menos 10 é igual a 0. Menos 20 é igual a 0. Essa sentença, ela ficou falsa, porque o ponto não pertence a essa equação. Vamos substituir o outro. 2 vezes o x, que agora vale 3, mais 3 vezes o y, que agora vale 3. Menos 10 é igual a 0. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Menos 10 é igual a 0. 6 e 9, 15. 15 tira 10, menos 5. Menos 5 é igual a 0. O que torna a minha sentença falsa. Agora, vamos substituir esse outro ponto aqui, ó. 3 e 2. 2 vezes 3, mais 3 vezes 2, menos 10, que é igual a 0. 2 vezes 3. 3 vezes 2. 6 mais 6, 12, menos 10. 2 é igual a 0. É uma sentença falsa. Então, esse ponto também, ele não pertence à minha equação. E, por último, vamos colocar o x valendo 2 e o y valendo 3. 2 vezes 2, mais 3 vezes 3, menos 10 é igual a 0. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Menos 10, que é igual a 0. Então, vai ficar 13 menos 10, 3, que é igual a 0. Também é uma sentença falsa. Então, o único ponto que tornou a sentença verdadeira é o 2 e 2. Por isso, este é o ponto que pertence a essa reta. Precisava ter feito os outros? Não. Quando a gente fez o primeiro e já viu que deu a sentença verdadeira, né? A gente já tinha certeza que ele era o verdadeiro. Porém, vai que a gente errou alguma conta, né? Então, fazendo o cálculo, a gente já consegue ter certeza. E agora a última. A distância entre os pontos M, que é 4 e menos 5, e M, menos 1 e 7. A distância é a raiz de xn menos xn ao quadrado. Eu pego x com x. yn
menos, o menos e menos vai virar mais, elevado ao quadrado. A distância mn é igual a raiz de menos 1 menos 4 menos 5 ao quadrado, 25. 7 mais 5, 12. 12 ao quadrado, 144. A distância é igual a raiz de 169. A raiz quadrada de 169 é 13. Então, essa é a alternativa correta, 13. Então, finalizamos aqui a geometria analítica. Essa é a atividade que é para vocês me entregarem, não precisa tirar foto. Na hora que você clicar aqui em enviar, aí vai chegar direto no meu e-mail a sua resposta. Vai automático. Não é necessário me enviar foto. Depois, quando eu corrigir, eu te envio um e-mail com o seu resultado, confirmando que eu recebi a sua conta, né, o seu exercício. E a partir da semana que vem, nós vamos iniciar o PET volume 4. E o PET volume 4, dessa vez, ele vem trabalhando com geometria espacial. Ah, mas geometria espacial nós estudamos ano passado. Sim. Só que a programação, a grade curricular, a escola faz a sua. Só que agora, com esse imprevisto que nós tivemos da pandemia, infelizmente, o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar o estado inteiro com a mesma matéria. Então, a gente vai ver essa matéria novamente. Então, já providencie o PET 4, já vão dando uma olhada, vão dando uma lembradinha, que a aula da próxima semana vai ser sobre prismas, área total, superfície, volume. Olha, é isso aí que nós vamos estar fazendo no PET volume 4. A diagonal do paralelepípedo, a diagonal da face. Nós vamos estar estudando tudo isso aí, e as atividades que vocês vão fazer para mim, cai muito no Enem essa matéria. Então, é importante a gente estudá-la, então, novamente, e nós vamos seguir o planejamento do Estado. Nesse momento de pandemia, a gente precisa estar trabalhando em conjunto. Então, é isso aí. Uma boa semana para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Então, essa semana não vai ter atividade para entregar, só aquela que é para entregar hoje, né? Que é a atividade complementar 7. A atividade essa semana não vai ter nada para entregar, mas vocês já vão começando a fazer a semana 1 do PET. Que aí semana que vem eu explico e a gente já vai esclarecendo as dúvidas para vocês entregarem na próxima semana. Um bom dia a todos, até a próxima quarta. Disponha, Karen, quando precisar, pode chamar, que eu estou à disposição, viu?